Pai, que hoje o Teu Espírito Santo venha sobre nós de uma forma como nunca experimentamos antes, ó Deus. Traz algo novo para nós hoje. Traz uma manifestação nova. Traz, ó Deus, esse sentir da Tua presença, essa certeza da Tua presença, a Tua manifestação de uma forma, Pai, especial, Pai, marcando o final dessa campanha em nossas vidas, ó Deus. Em nome de Jesus nós te pedimos, ó Pai, vem e fala conosco. Enche-nos, ó Deus, com a Tua palavra. Transforma-nos pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar. Se começar, acho melhor, porque meu cabelo fica vindo na minha cara o tempo inteiro, aí me distrai muito. Glória a Deus. Queridos, vamos respirar e acalmar agora? Amém. Vai, respira fundo. Agora vamos aquietar-nos para ouvir a palavra de Deus, aquietar o nosso coração para saber aquilo que Deus tem para nós. A palavra que Deus me moveu a falar hoje é sobre o poder do avivamento. E eu estava ali sentada falando, Deus, mas que palavra eu profetizaria sobre o mês de dezembro? Porque o avivamento não é só para o mês de dezembro, é para desde agora esse avivamento. E o que o Espírito Santo ministrou no meu coração, que realmente 2023 é um ano de avivamento. Amém. Mas é um avivamento que ninguém vai chegar em dezembro, como foi falado, cansado. Pelo contrário, presta atenção no que eu vou te falar, porque Deus tem isso para você. Mas como o pastor falou, hoje nós recebemos a unção da consumação. Amém. Então, você recebe e mantém, ou você deixa ser só uma história. Deus vai multiplicar mês a mês o poder e a manifestação dele. Amém. Sobre esse lugar e sobre a sua vida. E quando chegar dezembro, vai culminar um avivamento e um mover jamais experimentado por essa igreja. Porque houve uma multiplicação de 12 meses, multiplicação de unção, de busca, de poder, de 12 meses. Cada mês se multiplicará essa unção. Multiplicará essa unção sobre essa igreja. Eu quero ler com vocês uma passagem que está em Números 11. Nós vamos ler o 25, o 26 e o 29b. Eu vou ler aqui na minha tradução, que eu já deixei aqui separado. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou. Ele estava falando com Moisés. E, tirando o espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o Espírito, aqui nós estamos falando do Espírito Santo, é Espírito em letra maiúscula. Quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém, no arraial ficaram 2 homens, um se chamava Eldade e o outro Medade. Repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam eles entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizaram no arraial. Depois Moisés fala uma frase que eu queria ler, que diz assim: tomara todo o povo fosse profeta, que o Senhor os desse o seu Espírito. Essa é uma passagem muito peculiar que acontece no tempo de Moisés. E aqui é uma amostra do que viria a ser o Espírito Santo depois que Jesus subisse. Era só uma amostra. Nós sabemos que no Velho Testamento, antes de Jesus ser levado ao céu,
O Espírito Santo, ele vinha e se manifestava em algumas pessoas, em alguns momentos, em momentos específicos. E é muito interessante ver quando o Espírito Santo chega, alguma coisa acontece. Nunca o Espírito Santo chega e tudo permanece igual. A gente vê aqui nesse momento que Deus fala para Moisés fazer algo, que hoje eu quero falar sobre isso também, que se chama impartir. Quem nunca ouviu essa palavra aqui? Quem não sabe o que é, pode falar. Eu vou te falar, porque hoje eu vou impartir do meu Espírito sobre os teus pastores impartirão desse mesmo Espírito sobre os líderes, e os líderes impartirão sobre os seus discípulos. Amém. Nesse lugar. Impartir é isso que Moisés fez. É você pegar aquela porção do Espírito de Deus que está na sua vida, e não é que você vai dar, porque se eu dou, eu fico sem. Eu não quero ficar sem. Eu quero ter também. Eu quero que você tenha, mas também quero ter. Isso é a impartição. Eu pego algo que Deus me deu, uma porção desse Espírito, e eu, não a palavra nem dividir, eu dou também esse mesmo Espírito sobre a vida de outra pessoa, mas eu não fico sem ela. Isso é impartição, por isso que não é repartir, não é dividir, não é doar, é impartir. Quando eu imparto, eu continuo com aquilo também, e você recebe também o mesmo Espírito. E ali, Deus precisava desses 70 anciãos, com o mesmo Espírito de sabedoria, com o mesmo Espírito que visitava Moisés para ajudá-lo naquele momento, num momento específico. E Deus chama Moisés e fala para ele: chama 70 homens, mas não era qualquer um, eram pessoas escolhidas. E na hora que Moisés vem, e ele impondo as mãos, ele começa a impartir o que ele tinha sobre aquelas pessoas, veio a manifestação do profetizar. Irmão, se você for ver, eles não tinham noção do que era isso. Se você for ver toda a história antes, era algo totalmente novo, era algo sobrenatural. E aqui diz que eles nunca mais profetizaram. Por quê? Porque o Espírito não estava sendo liberado, como hoje nos nossos dias é liberado esse Espírito sem medida. Hoje, quando o Senhor, Ele derrama o Espírito dele sobre a sua vida, Ele dá a você um dom espiritual, quando Ele se manifesta na sua vida de alguma forma, quando Ele te dá uma dose sobrenatural da porção dele, do céu sobre você, aquilo você pode continuar com essa porção por todos os dias, porque o Espírito hoje, Ele está sobre nós, Ele está sendo derramado sobre nós. Mas esse tempo eles não tinham essa questão. Quando o Espírito Santo chega, ele chega com um propósito, ele chega com poder e autoridade. É muito interessante que eu estava estudando essa palavra e eu fui vendo no Velho Testamento todas as vezes que falava e o Espírito do Senhor veio sobre tal pessoa, e o Espírito do Senhor veio. Quando aparecia o Espírito do Senhor veio, tinha um propósito. E agora presta atenção nisso. O Espírito de Deus, ele vem sobre nós para trazer ao nosso espírito e à nossa compreensão, a nossa alma, a nossa compreensão, algo do céu para ser revelado na terra. A gente fala do Espírito Santo, amados, mas muitas vezes nós olhamos o Espírito Santo como um plus da salvação. Eu também quero falar em línguas,
mas eu quero receber o Espírito Santo, eu quero profetizar, eu quero isso. Mas você quer por quê? Você entende quem é o Espírito Santo? E o que ele carrega em si? E o que ele quer se derramar no meio dessa igreja? Para que, se cada um de nós tiver uma porção desse Espírito em nós, o céu estará sendo revelado a nós, para que nós possamos revelar o céu ao mundo. Glória a Deus. Irmãos, a gente não conhece as coisas de Deus, os caminhos de Deus são mais altos, o que tem no céu a gente não pode imaginar. Eu costumo dizer que tudo que a gente fala, e desculpa, viu, pastor, se entrar em alguma área aqui delicada, mas tudo que a gente costuma falar de como vai ser o céu, tudo, gente, é um vislumbre muito difícil. Por quê? Porque nós somos seres, enquanto nós estamos nessa terra, nossa mente, a nossa capacidade de raciocínio, ela é terrena, ela é, como se diz assim, ela não é eterna, ela tem um começo e um fim. Nós não temos a capacidade de entender o eterno. Nós não temos em nós mesmos a capacidade de entender o poder de Deus que vence a força das trevas. Nós não temos a capacidade em nós mesmos de entender que a gente, sendo uma pessoa simples, falha, uma pessoa que às vezes ninguém dá valor, mas que o Espírito Santo pode vir sobre mim e trazer uma porção daquilo que Deus é na minha vida e se manifestar através de mim. Como nós podemos entender isso? E por isso muitos cristãos, eles não vivem o avivamento. Muitas igrejas nunca vão experimentar o avivamento, mas não porque o Espírito não esteja disponível, mas porque nós não o entendemos e não o buscamos. Porque nós olhamos o Espírito Santo como, uma coisa assim. O Espírito Santo, amado, é o Espírito, é o sopro de vida do próprio Deus. Amém. O Espírito Santo é aquele que traz a vida de Deus para mim e para você. E quando eu falo da vida de Deus, eu estou falando da essência de Deus. Somente através desse mover e de nós sabermos quem é o Deus Espírito Santo, o Todo-Poderoso, aquele que traz o céu aqui para a gente nessa terra. Quando a gente começa a valorizar isso e a entender isso, aí a gente começa a preparar o nosso coração para receber. A gente começa a desejar o Espírito Santo. Eu estava olhando para essa mesa, eu estava desejando algumas coisas dessa mesa. Vi umas tortas de morango, uns bolos cheios de creme de chocolate. Eu falei, quando a gente deseja algo, quando você já desejou muito algo, e aí você vai se esforçar para ter aquilo, você vai buscar aquilo, você vai se preparar para receber aquilo. Você não vai trazer aquilo como uma coisa assim, se der deu, se não der não deu. Espírito Santo, eu estou aqui, se o senhor quiser vem, né? Se o senhor quiser também, tá bom. Não é assim, irmãos. Agora olha que lindo, quando você olha no Velho Testamento, e você vai vendo as vezes que o Espírito de Deus vinha e falava e tomava alguém, ele tomava essa pessoa com várias características. Tinha um momento que ele vinha para trazer uma habilidade sobrenatural, como ele veio sobre Bezalel e a Oliabe. Ele veio para trazer sobre eles uma capacidade de criar o tabernáculo
Foi uma capacidade. E a gente olha só a questão da capacidade deles no manuseio, em saber preparar. Mas não era só isso. Por que tinha que vir o Espírito de Deus sobre esses dois homens? Porque o tabernáculo era uma figura do céu, e era impossível qualquer homem compreender uma figura do céu. E às vezes Deus quer se revelar na sua família, se revelar na sua casa, como o tabernáculo dele descendo na tua casa, e você precisa ter essa revelação do céu no teu espírito, para saber o que a sua casa, que hoje pode ser uma bagunça, que hoje pode ter problemas sérios, mas o que pode acontecer quando o tabernáculo de Deus descer naquele lugar? Amém. Que aí você para de olhar com os olhos desse mundo. Ezequiel, no livro de Ezequiel, todo o tempo que ele profetizou, ele fala assim: então o Espírito de Deus veio sobre mim, então o Espírito de Deus veio sobre mim, então o Espírito de Deus veio sobre mim. E cada vez que o Espírito de Deus vinha sobre Ezequiel, ele vinha para revelar algo do céu para ele vinha para revelar coisas que aconteceriam, ele vinha para pegar Ezequiel. O Espírito de Deus vinha sobre Ezequiel, tomava Ezequiel, levava ele nos lugares altos, para que ele pudesse enxergar as coisas com os olhos de Deus, e não mais com os olhos dos homens. Glória a Deus. Irmãos, se nós queremos ter o que Deus tem para nós temos que parar de olhar com os olhos naturais e desejar o Espírito de Deus, que nos leva nesse lugar, que nos toma e nos leva nos lugares altos, e fala: filho, agora você vai enxergar com os meus olhos. Você não está entendendo nada do que está acontecendo no Brasil, na questão de governo? Filho, vem cá, deixa eu te mostrar com os meus olhos. Para de ir na tua força, para de tentar resolver o problema no braço. Aleluia. Resolva o problema onde existe autoridade, porque é no mundo espiritual, é ali que nós tomamos autoridade, é ali que ligamos e desligamos, é ali que nós damos ordem, é ali que está tudo o que Deus tem para a igreja. Toda a autoridade dada a Jesus estão nas regiões celestiais, é daquele lugar, e esse lugar nós só chegamos ali tomados por esse Espírito, pelo Espírito do avivamento. Não tem outra forma de chegar nesse lugar. Não tem outra forma de nós governarmos a nossa vida, governarmos o mundo espiritual da nossa família, dos nossos amigos, governarmos o mundo espiritual sem sermos tomados e levados pelo Espírito nas regiões celestiais, sem permitir que a oração gerada no céu seja gerada no nosso espírito e saiam como decretos de Deus, como cetro de Deus, declarando e batendo na terra, e declarando e declarando e declarando o que Deus tem. Deus está permitindo esse tempo, irmãos, para a igreja amadurecer, ser igreja, aprender a governar, aprender a governar, aprender a viver com o Espírito Santo de Deus, no tempo bom, no tempo ruim, aprender a não olhar circunstâncias. Quando que nós olhamos circunstâncias? Depende do lugar que você está. Se eu estou aqui no nível da terra, tudo que eu vou enxergar são as circunstâncias ao meu redor. Mas se eu quero olhar com o olhar de Deus, eu preciso ser tomado pelo Espírito Santo. Eu preciso que esse Espírito do Senhor venha sobre mim e me leve para esses lugares altos, e me leve para esses lugares. Eu preciso ter o meu coração preparado para receber essas coisas que Deus tem. Ah, que coisa linda! E você vai ver ali que o Espírito de Deus veio sobre os juízes, aqueles homens que eram separados para julgar. Eles precisavam de uma dose maior de poder, autoridade, ousadia, sabedoria e força e direção de Deus. Então a gente vê lá no livro de Juízes, o Espírito do Senhor tomando Otoniel, tomando Sansão, tomando, deixa eu lembrar o nome dos... Gideão, Jefité, e o Espírito do Senhor tomava uma pessoa. Será que a gente vai ouvir o seu nome e falando: então veio sobre a vida da Lúcia o Espírito do Senhor?
Então veio, fala comigo agora o seu nome. Então veio sobre, fala teu nome, o Espírito do Senhor. 3 pontinhos. Porque quando o Espírito do Senhor vem, é muito interessante o que acontece. A gente vê que Saul, quando foi ungido rei, Samuel fala: vai em tal lugar assim, assim, faz isso, e você vai chegar em tal lugar e o Espírito do Senhor virá sobre ti. E Saul saiu e aconteceu exatamente quando o Espírito do Senhor veio sobre Saul. Saul começa a profetizar junto com os profetas. Ele não era profeta. Porque quando o Espírito do Senhor chega, coisas muito estranhas acontecem. E não tenta entender as coisas estranhas que acontecem, mas acontecem com propósito. Acontecem com propósito. E no livro de Joel a gente sabe que ali, esse espírito que vinha sobre alguns homens, sobre algumas situações, uma hora trazendo sabedoria, outra hora trazendo autoridade, outra hora trazendo poder para governar. Chega em Joel e tem aquela promessa linda que hoje a gente vive, que diz assim: e o meu espírito será derramado sobre toda a carne. Não existe mais o Espírito do Senhor no céu e sendo lançado só em determinado momento. Em Isaías, a gente vê em Isaías 11, quando fala dos 7 Espíritos de Deus, eu tenho aquele livro, né, 7 Espíritos de Deus, mas quando fala das 7 manifestações do Espírito Santo sobre a vida de Jesus, e fala: e sobre ele virá o Espírito do Senhor. Agora eu quero te contar algo que você já sabe, é só para te lembrar. Quando Jesus foi subir aos céus, o que ele falou para a igreja? Que ele estava fazendo o que com a igreja mesmo? O que ele deu para a igreja? Todo o poder que estava nele, ele estava passando para a igreja. Não estava? Jesus não falou que nós faríamos tudo o que ele fez e coisas maiores, hein? Amém. Quando ele fala: esperem até descer o meu Espírito sobre vocês, então vocês serão minhas testemunhas. Nesse caso, testemunhas aqui está falando assim: vocês irão em meu lugar. Não é só que eu vou contar dele, mas eu vou receber o mesmo Espírito que estava sobre ele, eu recebo, e aonde eu for eu lanço desse mesmo Espírito. Amém. Glória a Deus. Isso significa, irmãos, que quando a palavra de Deus dá, e o Espírito do Senhor está sobre mim, porque veio para pregar liberdade aos cativos, esqueci agora a ordem, gente, da coisa, liberdade de prisão, a visão, devolver a visão aos cegos. Quando fala aquilo, ele está falando, essa palavra hoje é para mim e para você. Tudo que foi profetizado sobre Jesus, de poder, de agir na terra, de trazer nessa terra, o céu aqui nessa terra, é sobre a minha vida e a sua. E sabe aonde que o diabo nos pega, irmão? Ele sabe, o diabo sabe, que a hora que a gente conseguir vencer todo espírito de inferioridade, que a hora que a gente conseguir vencer toda limitação de palavras lançadas sobre nós, a hora que a gente conseguir vencer as travas do nosso coração e simplesmente crer com cada célula do nosso corpo na promessa de Deus, crer no poder do Espírito Santo de Deus, virá um grande avivamento. Avivamento. Eu gosto muito dessa passagem que eu li, porque eu vejo isso um pouquinho como avivamento. Dessa passagem de Números, que ali fala que tinham 2 homens, que eles deveriam estar na tenda, mas não foram, não fala por quê.
Sempre tem algum mais disperso, né, gente? Não tem sempre alguém que fala assim, mas avisaram que ia ter os 12 dias? Tem pessoa da igreja que eu falo assim, que igreja você frequenta, meu irmão? Porque a gente avisa todo dia em cima do altar, né? As coisas. E a pessoa fala, não sabia. Então acho que naquela época já tinha gente assim, entendeu? Era pra gente ir pra tenda. Moisés chamou a gente lá, era hoje. Eu tinha certeza que hoje era segunda e não quinta. E não sei por que cargas d'água esses dois não estavam lá. Mas quando Abraão imparte o espírito dele, quando o espírito vem, irmãos, da parte de Deus, Aleluia. com o povo, com o coração preparado para receber. O que vai acontecer é que o descer desse espírito, o mover desse espírito, não se limitarão a essas 4 paredes. Pessoas que passam na rua serão constrangidas pelo amor de Deus. Pessoas chegarão perto de você e serão constrangidas pelo amor de Deus. Amém. Não pelo falar, mas pelo espírito que habita em você. Amém. Deus começou a preparar vocês nesse mês de janeiro. Amém. Glória a Deus. Começou a nos preparar, que nós tivemos também lá. Não foram 12 dias, mas tivemos. Quantos dias foram? 5, né? Que nós fizemos? 5 dias poderosos de Deus nos preparando para largar, para deixar de lado todas as amarras emocionais, espirituais, pecados, iniquidades, tudo aquilo que nos impede que venha o mover de Deus, que o Espírito de Deus nos tome de uma forma poderosa. É hora de nós deixarmos todo o embaraço, para que Deus possa vir da forma como Ele está se preparando para vir. Ele já está pairando sobre o Brasil. Amém. Ele já está pairando sobre essa igreja. Amém. Ele já está chocando os cristãos dessa nação. Glória a Deus. Agora os cristãos só precisam falar: vem, Senhor, Amém. vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, vem que eu te recebo, vem que eu te recebo, vem que eu te recebo. Glória a Deus. Se você olhar em Atos 2 e Atos 31 e 32, 4, 31 e 32, fala exatamente de um momento dessa manifestação, que foi o começo dessa manifestação que nós vivemos hoje, e que ali tem algumas coisas. Preparação, você vai ver, tem nos capítulos anteriores. Como você prepara o teu coração para receber? Preparar o coração é aquilo que eu falei: coração curado e liberto. Curado e liberto. Perfeito? Não, querido. Se Deus esperasse alguém perfeito, não sobrava ninguém. Mas um coração que crê. Um coração que crê. Tem uma passagem que eu vou ler para vocês, quando Moisés imparte sobre Josué o poder dele. Diz assim, em Números 27, 18 a 20, diz: disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Nun, homem, presta atenção nas características, em que há o Espírito de Deus. Mas para ter o Espírito eu preciso ter o Espírito? Vou explicar para você como é que é isso. Para você receber aquela autoridade maior, você precisa ser uma pessoa que recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Uma pessoa que anda segundo a vontade de Deus. Isso é ter o Espírito de Deus sobre você. E aí o Senhor vai vir de uma forma mais poderosa sobre a sua vida. E impõe-lhe as mãos, põe sobre ele da tua autoridade, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel.
Aí depois, olha lá em Deuteronômio 34, 9 diz: Josué, filho de Nun, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs as mãos sobre ele. Aqui mostra a preparação de Josué e a preparação nossa para termos o Espírito Santo. Nós temos que estar com um coração preparado, um coração que busca, um coração que ora. Somos imediatistas. Eu vou orar hoje, tem que hoje tremer a terra, porque se não tremer, irmão, tem muitas noites que eu passo orando que eu não sinto nada além de sono, mas estou lá. Às vezes eu falo: Senhor, tem que ser em mim, mas Pai, o Senhor me chamou, eu estou aqui, vou falar contigo, me visita. Não treme o chão, não acontece nada, aparentemente, mas aqui, sabe, eu falo que o Espírito está aqui, né? Aqui eu estou sendo transformado. Cada momento na presença de Deus, sentindo ou não sentindo, minha filha, o teu Espírito está sendo preparado. Os 10 dias que eles ficaram orando, esperando a descida do Espírito Santo, provavelmente eles já estavam até sem assunto para falar com Deus. Já sentiu assim, sem assunto para falar com Deus? Glória a Deus, aleluia. Acabou o assunto, Senhor. O que eu falo agora? Imagina eles 10 dias na presença de Deus, buscando algo que eles não sabiam direito o que era. Senhor, já mandou de ficar aqui que alguma coisa vai acontecer. Então, aqui estamos nós. Cada dia que se passava, talvez eles cansados, talvez eles, com certeza, eles paravam, dormiam, voltavam a orar, né? Coisas assim, né? Mas ali o Espírito estava sendo preparado. Eles não estavam vendo nada. É que nem raiz de bambu, né, irmão? Você sabe a raiz de bambu como é que é, né? Passa, se não me engano, me falaram, não sei se é verdade, isso aí eu soube, não foi por estudo não, foi por alguém que me contou. A raiz de bambu demora 5 anos para ela florescer, porque ela cresce tudo para baixo primeiro. Então não sei se são 5 anos, não é? A gente tinha uma chácara, e teve um dia, a gente tinha um gramado muito bonito na frente, e teve um belo dia que eu acordei na chácara, abri, quando eu olhei tinha um bambuzá na frente da chácara. Tinha nascido um monte de bambu na frente da chácara. Vocês não lembram do que eu contei para vocês? Mas tinha um bambuzal mesmo na frente daquele gramado. E eu, da onde surgiu isso? Da noite para o dia estava desse tamanho uns, desse tamanho outros. Aqueles bambus, eles estavam vindo de outros bambus que vieram por baixo, e a raiz foi crescendo, eu não estava vendo, e às vezes a gente não está vendo, Deus está em silêncio, mas a tua raiz está crescendo, e parece que Deus não ouve, mas a tua raiz está crescendo, o teu espírito está sendo preparado, parece que você está gastando tempo à toa, mas teu espírito está sendo preparado, 12 dias na presença de Deus, puxa, não vi nada acontecer ainda, mas o teu espírito está sendo preparado. Glória a Deus. Tempo de preparo, tempo de busca, tempo de perseverança. Aleluia. Quando então vem o Espírito Santo? O Espírito Santo, quando ele toma a gente, ele sempre vem com manifestações físicas. Falar em línguas, no caso deles, um som como de um vento impetuoso, como a gente já aconteceu na igreja, pessoas começam a ouvir anjos cantando, a ouvir som, ouvir mesmo, som de chofar, e fica procurando onde está o chofar, não tinha chofar aquele dia. Manifestações físicas. Quando eu falo manifestações físicas, são coisas que você vê, que você sente, que você ouve, ou que toma sua vida, ou simplesmente a manifestação física de uma cura, a manifestação física de um milagre, manifestação física como a gente já viu, dentes de ouro, chover pó de ouro, mão que começa a queimar, né, Delma? Delma teve essa manifestação segunda-feira, foi, né? Que dia que foi? Segunda, né?
é mão que começa a queimar, é óleo que começa a escorrer da mão que você não sabe. Manifestações físicas, manifestações de você de repente estar andando e alguém chegar para você e fala: eu preciso ouvir aquilo que você tem para me falar, porque eu vi em você algo. Isso é uma manifestação física. Pessoas que você tinha falado de Jesus um monte de tempo e nunca acontecia nada, de repente aquela pessoa te procura. É manifestação física. A manifestação física acontece de várias formas. E não tenta pôr Deus numa caixinha, tá? Isso eu acho que... não, Deus fazer alguém dar risada, eu acho que não faz. Gente, desculpa a minha indelicadeza, mas você achar ou não achar, tanto faz, sabia? Não muda nada para Deus. Se você acha que é legal, se você acha que Deus pode fazer isso, se acha que não pode fazer isso, Deus está olhando para tua cara assim, sabe? Tá, eu vou agir só do jeito que você acha que eu posso agir, né? Sim. Eu acho que não é Deus. Vai mudar muita coisa. Só muda para você mesmo que não vai receber. Mas para o céu não vai mudar nada. Obviamente nós vemos na palavra de Deus dessas manifestações físicas que eu acho lindo, dos dons do Espírito Santo, né, que está lá em 1 Coríntios 12, é tremendo, que é o falar em línguas, variedade de línguas, interpretação, dom de profecia, dons de milagres, palavras de conhecimento, palavras de sabedoria, o profetizar, não sei se já falei, profetizar curas, existe ali falando, mas ali não está escrito assim, olha, e ponto, viu? Ponto final. Não inventa nenhuma manifestação mais. Está muito saidinha as suas manifestações. Não pode. Deus não faz, nosso Deus é criativo, Ele é o Deus da criação, Ele vai criar manifestações para que a gente possa experimentar o céu nessa terra. Para que a gente possa experimentar um pouco do céu nessa terra. E eu vou orar hoje agora para trazer essa impartição, que os dons do Senhor venham sobre a vida de vocês. Que os dons do Senhor venham sobre a vida de vocês. Que venha uma manifestação de dons. E olha, irmãos, não se preocupe, porque eu não estou falando que hoje vai ter manifestação física aqui. É um liberar de uma mudança e de um estilo de vida. Aleluia. Lembra a palavra que Deus falou no começo? Para que essa busca e essa unção vá sendo multiplicada mês após mês, cada dia na sua vida. Depois da manifestação física, tem algo que é o selo do Senhor. Pessoas salvas. Amém. Por causa da manifestação. Amém. Tem pessoa que fala assim: não pode ter manifestação do Espírito Santo na igreja, escandaliza. Irmão, o que escandaliza é pecado. O Espírito Santo não escandaliza não, tá? Amém. O Espírito Santo, ele manifesta o céu para aquele que não conhece. Amém. E a manifestação do Espírito Santo, ele atrai e não espanta. Aleluia. Amém. Fica pecado. Pecado escandaliza. A marca do avivamento, irmão, não é a manifestação, porque se parar numa manifestação fechada em 4 paredes, se o Espírito de Deus não sair da tenda e for para o arraial, foi só uma festinha de crente. O Espírito de Deus tem que atingir o arraial. O Espírito de Deus tem que sair da tenda e atingir milagrosamente o arraial. O Espírito de Deus tem que atingir o teu filho. O Espírito de Deus tem que atingir o teu esposo, a tua esposa. O Espírito de Deus tem que atingir os seus vizinhos. O Espírito de Deus vai atingir de alguma forma. A manifestação maior que você pode ver é que depois de uma manifestação física do Espírito Santo de Deus, havia uma graça, um poder, que eles falavam e as pessoas se convertiam. Eles falavam e as pessoas se convertiam. Eu lembro até hoje, um dia, que foi muito engraçado isso. Eu nunca esqueci, porque para mim ali eu vi
o Espírito Santo realmente não precisa muito da gente, mas ele quer usar a gente, né? Um dia na igreja, há muitos anos, o Marco estava vivo, ele que estava pregando, e naquele dia, Deus tinha mandado ele pregar sobre dízimos e ofertas, um domingo. E ele pregou, não sei se vocês vão lembrar, para mim marcou muito. Ele pregou sobre dízimos e ofertas. E eu não sei se alguém falou para ele, ou se o Espírito Santo, isso eu não lembro detalhe. Terminou de pregar sobre dízimo, e todo mundo diz, não fala de dízimo que escandaliza. De novo, que escandaliza é pecado, não a verdade da palavra de Deus. Dízimo liberta a gente de escravidão financeira. Amém. Aí, ele acabou de pregar sobre dízimo, ele fez um apelo para as pessoas que quisessem aceitar Jesus. Encheu a frente. Manifestação do Espírito vai até o arraial, e é o Espírito que convence. Não importa o tema da pregação, é o Espírito que convence. É o Espírito, é a graça do Espírito Santo que vai convencer pessoas da sua célula. É a graça do Espírito Santo que vai convencer pessoas que você está falando há tempo. Essa manifestação, isso é avivamento, irmãos. Avivamento são conversões genuínas, baseadas na manifestação do Espírito Santo. Isso é avivamento. Avivamento que se fala de igreja, é porque está no avivamento, porque todo mundo pula, dança, tudo, mas vive em pecado, vive em aprisionamentos de alma, aprisionamentos de espírito. Não existe avivamento nesse lugar. Existe uma festa legal, porque festa de crente é legal, de qualquer forma, é animado, louvor é animado, louvor é bom, mesmo para quem não tem o Espírito Santo é gostoso, é bom, mas é só isso. O que a gente está falando é um mover de avivamento. Glória a Deus. Por isso agora eu vou te convidar a ficar de pé. Meu Deus. E nós vamos orar agora para que seja liberado esses dons sobre a igreja. Para que seja liberado o Espírito de Deus. Para que seja liberado sobre a igreja uma sede de avivamento. Uma certeza do que Deus pode fazer através da sua vida. Olha, chama-lhe santo de glória, mas fecha teus olhos e começa a desejar o Espírito Santo de Deus. Deseje esse Espírito, deseje esse Espírito, deseja o Espírito Santo de Deus, deseja que Ele faça de você exatamente a manifestação do céu na sua vida, que Ele derrame nesse lugar visões, que Ele derrame nesse lugar curas, que Ele derrame nesse lugar todos os dons do Espírito Santo, palavras de conhecimento, palavras de sabedoria. Oh, que Ele derrame nesse lugar o Espírito de profecia. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, agora estamos diante de Ti, ó Deus, com as nossas mãos levantadas. Ó Senhor, clamando que o Espírito de Deus